Olá pessoal, bem-vindo a mais um Literatos. E nesse vídeo eu vou estar apresentando para vocês um livro teológico, mas de caráter devocional. Quando nós falamos de vida cristã, a gente não fala só de uma reflexão sobre certas ideias, sobre certas interpretações de certos textos, ou de simplesmente uma compreensão de mundo e uma reflexão de mundo, mas a gente fala de uma vida prática, daquilo que se reflete na nossa vida prática. E nada mais necessário para refletir na nossa vida prática do que a oração, que é um elemento prático. E a teologia, ela não é simplesmente uma ideia. A própria oração é teologia e a prática da oração é o respeito à teologia. E nesse sentido, eu vou estar apresentando para vocês aqui este livro, chamado O Espírito nos Ajuda a Orar, da editora CPAD, por Robert Brandt e Zenas Bicket. Esse livro ele já foi editado com outro nome, simplesmente Teologia Bíblica da Oração. Porque, na verdade, ele é uma teologia bíblica da oração. Aqui está. O Espírito nos ajuda a orar, uma teologia bíblica da oração. Então, nesse livro, que, ao meu ver, é um livro bastante completo, se não for o mais completo do nosso mercado editorial, ele vai estar apresentando uma teologia da oração, o que é a oração, qual os elementos da oração. E aquilo que eu acho mais interessante, quando a gente fala de uma teologia bíblica, a gente está falando de passar pelos textos e dissecar o que neles se encontra conteúdos relativos à oração. Quando a gente fala de uma teologia sistemática, a gente fala de temas que estão na Bíblia. Óbvio, se a gente fala de oração, a oração é um tema que está de Gênesis a Apocalipse. Mas, por outro lado, quando a gente fala de uma teologia bíblica, a gente está falando de um livro que vai discutir, que vai abranger vários textos bíblicos que falam de oração. Uma coisa que a gente deve prestar atenção, chamar atenção, que mesmo que você não seja dessa orientação, ele é de uma editora pentecostal, CPAD, e, por exemplo, quando ele aborda o tema da oração no Espírito, que é um dos temas que ele vai estar, ou que eles vão estar abordando num momento mais preliminar do livro, ele vai entender a oração no Espírito como oração em línguas. E aí ele vai ter esse momento preliminar, onde ele vai colocar as questões relativas à oração, e depois ele vai entrar na teologia da oração propriamente dita, no que tange aos textos bíblicos e, o que é mais interessante, nos personagens bíblicos que exerceram a oração, os resultados da oração. Vou ler aqui um pouco do prefácio para vocês, do sumário. Ele vai estar aqui colocando preâmbulo, prefácio, introdução. E aí ele vai colocar algumas questões relativas à oração. A adoração, a comunicação, a comunhão, a contrição, o rogo, a intercessão, a meditação, a petição. Aí aquele tema que eu falei para vocês. A oração no Espírito, a submissão, a súplica, a ação de graças, as dores e a veneração. E aqui, no restante do livro, ele vai abordar uma teologia bíblica, no sentido de que ele vai pegar os textos e os personagens bíblicos e falar da oração. Por exemplo, orações dos patriarcas e seus contemporâneos: Adão, Sete, Enoque, Noé, Abraão, Eliezer, Isaac, Jacó e Jó. Oração de Moisés, respondendo à chamada de Deus, o tempo e a intervenção divina.
orar, depois agir, contínua dependência de Deus, Moisés o intercessor, nomeação divina dos líderes, período de Josué o rei Saul, Josué, Débora, Gideão, Jabes, Jefté, Manoá, Sansão, filhos de Israel, Ana, Samuel, o rei Saul, as orações de Davi e dos salmistas, a dependência de Deus. Esse aspecto é interessante porque você vai perceber Davi sempre pedindo permissão, se era da vontade de Deus, ele entrar naquela guerra. Então isso expressa esse aspecto da dependência de Deus. Oração em tempos de grande bênção, de fracasso, oração em meio à adversidade, oração em expressão de louvor, oração pública de um líder piedoso, reconhecendo a Deus, louvor e adoração, petição, confissão e ação de graças. Oração de Salomão e dos líderes posteriores de Israel, oração nos livros proféticos, aquele lista vários profetas, oração no Novo Testamento, oração na vida do ministério de Jesus, que é uma coisa muito interessante de a gente ver como Jesus entendia e praticava a oração, ensinamento de Jesus sobre a oração, recebendo o que pedimos, aumentando a fé para receber resposta, limpando a vereda da oração, seguindo a oração modelo, tendo motivos corretos, orando pelos obreiros, orando com persistência, combinando a oração com jejum, um aspecto muito interessante. Oração na igreja de Jerusalém, a disciplina regular na oração, a oração ante a perseguição, uma prioridade de oração, oração na hora da morte, oração na igreja de expansão, Paulo na oração, primeira parte, Paulo na oração, segunda parte, oração em Hebreus e nas epístolas gerais, oração na prática contemporânea, intervenção angelical, oração, anjo de oração no Antigo Testamento, anjo de oração no Novo Testamento, oração e reavivamento no Antigo Testamento, reavivamento na história recente, isso é uma coisa interessante. A disciplina da oração, um princípio prático, oração pessoal, oração doméstica, oração congregacional e problemas analisados. Problema do pecado, problema do raciocínio humano, o problema do caráter de Deus e o problema das leis da natureza. Então, assim, esse é um livro bastante completo, que tem pouco mais de 500 páginas e é interessantíssimo para você fazer um estudo de oração na igreja, fazer um estudo particular de oração e aplicar os princípios da oração na sua prática. Você chega na escola bíblica, você vai falar de oração, isso aqui é um manual que você pode falar por semanas, meses, sobre pegar um personagem bíblico, aplicar na pregação e falar da oração de uma maneira prática. E se a gente pega a oração, se a gente pode pegar a oração como uma parte de uma teologia sistemática, como um tema importante na vida do cristão e importante na teologia, ele também tem esse aspecto também da teologia bíblica no sentido de pegar, comprovar, corroborar e fazer a exegese dos textos que corroboram aquilo que os autores pensam sobre a oração. Na verdade, eu acho que esse livro deveria estar como tema na maioria nas teologias sistemáticas em geral, e que você encontra aqui de uma maneira separada. E outra questão a observar é que eu comprei esse livro aqui, encontrei no sebo, na estante virtual, e não sei se a ASCPAD reeditou, lançou uma nova tiragem. Você pode encontrar no tema Teologia Bíblica da Oração ou simplesmente O Espírito nos ajuda a orar. Obrigado e até.